Pergunto, quando o Serginho, ele falou assim, não é fácil lidar com perda, tudo bem. E às vezes é mais difícil para a criança ou não? Porque parece que a resiliência da criança é mais fácil, parece que ela... Eu falo porque eu tive um caso agora de uma ovelha na minha igreja, e aí teve um acidente de carro, onde estava o pai, a mãe estava grávida e a filha de 3 anos. E aí, no acidente de carro, a mãe faleceu com o bebê. O pai tinha quebrado a clavícula e o filho, e falou assim que eles agora já tem mais de 1 mês e pouco. E aí eles estão recuperando, né, um processo, mas falou que a criança de 3 anos já está na escolinha, já está... É mais difícil, é mais fácil, hein? Olha... Como que definiria, assim? A idade que você me apresentou de 3 anos, né? A gente fala que até os 6 anos de idade a criança não mensura o que seja a morte. Então ela até acha que uma hora ou outra esse ente querido vai voltar. Entendeu? Por isso essa resiliência, isso. esse conseguir desenvolver mais, não deprimir tanto. Mas quando a criança já está a partir de 6 anos de idade, isso é mais difícil para uma criança, Entendi. Porque depende da maturidade emocional. E aí esses sentimentos de perda, às vezes abandono, tristeza, eles se misturam na criança. Entendeu? Por isso a partir dos 6, mas até os 6... Até os 6 anos é mais tranquilo, né? Por exemplo, você pode abordar a criança sobre isso, contar, dar essa notícia, a criança está brincando, ela vai continuar ali brincando. Ela não mensura o que seja essa morte. Ela vai sentir a falta mesmo pela presença, pelas ocorrências. Isso. Olha, meu tio morreu. Eu só encontrava ele quando aos domingos saía da igreja, ia almoçar na casa da minha avó e encontrava com meu tio. Isso. Aí ela sente, mas no normal ela não consegue elaborar depende da maturidade, mas num geral, a criança até 6 anos, ela fica, né, assim, nesse conforto de achar que a morte é um acontecimento e que essa pessoa pode voltar. Entenderam? Dentro desse caso, doutora Patrícia, a gente pensar sobre até mesmo alguém morreu, muito querido, muito estimado, a ida ao sepultamento, ali ao culto fúnebre, enfim, ao velório. Como deve ser tratado com a criança nesse nível, até por causa dos adultos, às vezes os pais, enfim. É bom levar ou não? Olha, a questão é liberdade de escolha. A criança, ela tem que ter a liberdade de escolha. Então a escolha é da criança, não dos pais. É da criança. Quando a criança até 6 anos não mensura o que seja a morte, nem vamos tocar nesse assunto sobre enterro, sobre se será enterrado, cremado. Você não tem que dar uma aula de morte para a criança. Então deixa ela ali, mas a partir dos 6 anos de idade, se uma criança tem o desejo de ir, você vai dar a ela a liberdade de escolha, mas você vai explicar para ela como que vai ser aquele cenário. Entendi. Olha, você vai chegar, vão ter pessoas chorando, vão ter pessoas que não vão querer conversar, né? Então, assim, essa liberdade é muito importante. Você vai ver o ente querido, mas ele não vai te responder, ele não vai te ouvir, ele vai estar como se estivesse dormindo, mas deixando sempre muito claro... Para não assustar, né? Vai estar dentro de uma caixa de madeira. Isso. Agora, a criança não quer ir... Não force. Não force, mas espera aí. E é muito bom ressaltar também que a religiosidade, o que essa família traz sobre esse assunto, seja inserido nesse momento. Não tem como separar a morte do espiritual. Sim. Então, entendeu? Então, como que essa família lida com isso? É essa hora que a gente vai falar sobre isso, que essa família vai tratar sobre isso. Então, a criança não quer ir, vem aqui, vamos fazer uma oração. Entendeu? A oração, ela cuida da dor. E esse momento é o momento de cuidar da dor da criança. Como lidar quando, às vezes, a pessoa, o papai ou a mamãe é pego de surpresa e ele não dá conta dele? E a criança acaba assistindo aquele, como eu diria, a emoção, e aí pode gritar, pode... E quando acontece isso na frente da criança, é porque a pessoa foi pega, ou ela não tem estrutura. Às vezes ela não foi pega de surpresa, mas ela não tem estrutura para dar conta. E aí ela nem viu que o filho estava perto, nem viu que tinha criança perto, e ela desabou o mundo. Como lidar com isso? Então... Porque eu acho que às vezes você vai ser mais chocante para a criança do que
Porque quem ela ama tá sentindo dor, tá gritando, tá desequilibrada emocionalmente naquele momento. Exatamente. O que eu falo é que a gente não mensura a capacidade da criança de resiliência que você disse no início, não é? Eu já vi crianças amparando pais, você sabia? Então, assim, quando é o vovô, quando é a vovó, eu vejo muito isso também. Mas o ideal é que nesse momento seja um momento de equilíbrio, né? Para não haver esse desajuste aí na criança e ela se encher de interrogações, né? Mas eu já vi muitas crianças lidando muito bem com esse momento, quando é um vovô, quando é uma vovó. Então é importante ali, como nós vimos, num conceito assim de dica para viver esse momento de luto ali com a criança, é não esconder a emoção. Não esconder. Mas é importante também controlar, porque a Carol aqui deu uma exagerada aqui, mas é uma realidade. Aí vem aquele grito, aquela dor, isso para a criança. Às vezes na hora de enterro isso acontece, né? muito. Você faz Verdade. muito enterro também, não faz? Faz. Às vezes tem muito isso na hora de sepultar mesmo. Mas não é poupar a criança da dor, é distribuir essa dor, gente. Porque quando a criança, é claro que no momento de desespero, na hora do enterro, como você está falando, a gente tem que ter muito equilíbrio, né? De estar assim, é claro que é uma coisa o ideal é isso mesmo, a gente buscar então, isso, se você né? sabe que vai acontecer isso, que você mensura que isso possa acontecer, né? Aí tem que ter muito... Você colocar limite em você mesmo. Será que é necessário eu ir? Será que eu preciso? Exatamente. Porque às vezes a gente também tem que colocar uns limites em nós. Mas a criança, ela tem que, por exemplo, ver no seu rosto a mesma dor que ela está sentindo. Entendi. A empatia. A empatia, porque quando ela vê que você sente a mesma dor que ela, isso conforta. Entendi. Entendeu? E aí, né, nos aconselhamentos de pai, eu falo muito sobre o abraço, sobre a importância e os efeitos de um abraço. Não é um abraço comum, não. É um abraço medicamentoso, entendeu? Você abraçar aquela criança e passar para ela assim, eu estou aqui, nós vamos passar por isso juntos. Entendi. A sua dor é a minha dor. Isso conforta. Entendi. Agora, negar essa dor para a criança ou poupar a criança dessa dor, isso vai ter efeitos ao longo da vida da criança. Por quê? Tornam-se adultos frágeis, tornam-se adultos propensos à depressão, a qualquer pequeno fracasso ficarem paralisados. Entendi. Entendeu? Então, isso é importante, E questionam até os pais depois. Por que você mentiu para mim? Porque a idade da razão chega. Aí depois, aquele dia você mentiu para mim. Exatamente. Eu não sou a favor, nesse caso, de usar metáforas. As metáforas são ótimas com criança, mas falar para a criança, não tocar na morte e falar, vovô virou estrelinha. Você não vai estar cuidando dessa dor. Você vai estar abrindo para a imaginação da criança e aí depois pode virar um conflito. Nossa, vovô me abandonou? Nossa, ele virou estrelinha, mas ele não despediu de mim? Então, é contar a verdade, é ser transparente simples ali. E verdadeiro. O não mais precisa, simples... por exemplo, até sobre a causa da morte, né, Não precisa doutora? de detalhes, não né? Precisa de detalhes. De detalhe. A criança, quando é mais velha, né, ali 7, 8, 10 anos, ela quer essa riqueza de detalhes, você vai suprir a curiosidade dela ali, mas sempre para responder o que ela está perguntando. Não, é aprofundar. Também não precisa de forma objetiva. Isso, exatamente, gente, de forma objetiva. Tratar a morte como algo natural da vida. Por quê? Todos nós vamos passar pela morte, todos nós estamos, podemos perder uma pessoa a qualquer momento, então isso é normal. E a criança tem que saber lidar e passar por esse luto, que eu falo que a passagem do luto é a passagem da tristeza, né? Sim. E aí tem as fases do luto que são normais, Carol. São super etapas, normais. todo mundo passa por exemplo, elas. você dá uma notícia dessa a uma criança e ela negar. A negação. As fases do luto, porque aí a negação é uma das fases do luto para todo mundo. Normal. Para o adulto e para a criança é a mesma condição ou a criança ela estende mais uma fase? A criança estende mais. A criança, por exemplo, ela pode entrar no segundo mecanismo, que eu falo que é de raiva e revolta, e aí ela pode permanecer ali um tempinho mais,
E aí só depois vem a aceitação. Eu costumo falar que vem primeiro a negação, ela não quer tocar no assunto. Lida então, como se não fosse com ela. Nem olha pra você, tipo, você tá falando... Isso, não aí quer. é o que você falou, não fala sobre brincando. isso comigo. Às vezes elas falam, não fala sobre isso comigo. Depois a revolta, por que isso aconteceu? Por que agora? Por que comigo? Por que com a fulana de tal, vovô, vovó, titi, que são tão queridos? Isso, por quê? E aí ela pode permanecer um tempo nessa parte. E aí depois vem a da aceitação. Aí ela está passando pelo luto, né? Ela aceita. E aí quando procurar uma ajuda... Na verdade, só quando ela aceita que ela passa pelo luto? Só quando ela aceita que ela passa. Entendi. Aí quando então procurar ajuda? Quando a família percebe que ela está numa dessas fases e não quer passar para a próxima. Rompe, né? Não dá conta de passar para a próxima. O que seria, assim, vamos dizer, numa média, doutora, um período aceitável, vamos dizer assim, tolerável? 6 meses, 3 meses, 2? Olha, gente, não tem como prever. Entendi. A gente tem que analisar como que é a maturidade dessa criança, da emocional, criança, né? Entendeu? Por isso que eu falo, a gente tem que ficar estimulando a emoção das nossas crianças o tempo inteiro. E como que é estimular a emoção? Que eu falo que é alfabetizar a criança emocionalmente. Sim. A gente esquece disso, né? A criança está chorando, você fala, para de chorar, não tem motivo para isso, né? É falar assim, o que você está sentindo? Entendeu? Porque quando uma criança vem com uma birra, vem com um choro, e aí a gente quer de cara, assim, passar para ela a razão. Não é motivo para isso. Não fique assim. Não, você primeiro tem que se conectar emocionalmente com ela através do abraço. Aí quando você se conecta com essa criança, aí ela dá conta de verbalizar. Entendeu? Então depende da maturidade emocional da criança. Lembrando que nós estamos falando sobre dicas aí de ajudar aí os adultos a lidar com a criança no momento das perdas. E nós estamos aqui com a neuropsicóloga Patrícia Dornelas, que está aqui nos dando uma aula, como eu diria, né? Tem uma pergunta, por exemplo, se o filho é uma criança muito ativa, a importância de levar ele para brincar ao ar livre é uma dica. Por quê? Porque essa dica de ir ao ar livre é para qualquer pessoa que está num estado meio deprimido. Entendeu? Você sentir, quando você está ao ar livre, você sente pássaros, você sente o ar, você sente pessoas ativas, crianças brincando, e isso forma sinapses no cérebro da criança, que é o mesmo que você dá um medicamento para ela. Entendeu? São sinapses que vão ser estimuladas na criança. Então, é isso, é levar ela para brincar, para pé no chão, mexer com argila. Entendi. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.